Olá, meninos! Agora a gente vai fazer a correção da página 83, que foi a atividade que a gente realizou ontem, no dia 9 de julho, tá? Lembrem-se que eu tinha conversado com vocês, já explicado, a respeito de quando as divisões são feitas pelo número 10, por 100 ou por 1000. No caso aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente só vai eliminar o zero caso tenha zero tanto no dividendo quanto no divisor. E a gente vai eliminar a quantidade mínima. Por exemplo, aqui eu tenho um zero e aqui eu tenho um zero. Então, aí eu consigo eliminar um zero aqui e um zero aqui, certo? No caso, na tabuada do 1, que número multiplicado por 1 que dá 4? 4. Então, afinal de contas, 4 vezes 4, 4 vezes 4, ó, 4 vezes 1 é 4. Então, 4 menos 4 aqui, eu já faço, então, a subtração, que vai dar 0. Ok? Tudo bem? Então, eu coloco o número 0 aqui embaixo, certo? Beleza. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui no caso, a gente vai colocar, então, no quociente, o número 23, porque, afinal de contas, 23 vezes 1 é 23. Tá legal? Não se esqueçam nunca disso. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 23 menos 23 é 0. Certo? E aqui nesse caso, 300 dividido por 10. A gente vai olhar o dividendo e vai olhar o divisor. Olhando o dividendo, a gente tem 2 zeros. Olhando o divisor, a gente tem 1 zero. A gente só vai cortar, a gente vai cortar a mesma quantidade de zero que tiver, tanto no dividendo quanto no divisor. Eu tenho 2 zeros no divisor? Não. Então, eu só vou cortar 1 zero. Que número multiplicado por 1 que dá 30? No caso, o próprio número 30. Então, 30 menos 30 equivale a 0. Tudo bem? Por mais que o exercício tenha pedido para vocês realizarem a atividade na calculadora, caso isso seja pedido em prova, caso isso esteja presente em alguma atividade que eu não esteja próxima, vocês vão saber realizar sozinhos, tá legal? No caso aqui, ó, 12.000, no exercício número 2 já, 12.000. Quantos zeros eu tenho no dividendo? 3. Quantos zeros eu tenho no divisor? 1. Então, quantos zeros eu vou eliminar de cada lado? Apenas 1, porque eu só tenho 1 zero no divisor. Tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Que número multiplicado por 1 que dá 1.200? 1.200. Então, 1.200 menos 1.200 é igual a 0. Agora, a gente vai no divisões por 100, tá vendo? Que também tem no exercício número 1 e também tem no exercício número 2. Lembrando que eu vou observar o divisor e o dividendo. No caso do divisor aqui, eu tenho 2 zeros. No caso do dividendo aqui, eu também tenho 2 zeros. Então, quantos zeros eu vou cortar de cada lado? 2. Então, eu corto 2 zeros aqui. Corta 2 zeros aqui. E 2 zeros aqui. Lembra, é a mesma quantidade de zeros, tanto no divisor quanto no dividendo. Que número multiplicado por 2 que dá 2? 2.
2 vezes 2 vezes 1, 2. 2 menos 2. Zero. Tudo bem? Mais embaixo. Aqui, ó. Eu tenho 100 mil dividido por 100. Quantos zeros eu tenho no divisor? 2. Quantos zeros eu tenho no dividendo? Eu tenho 5. Só que se eu tenho 2 no divisor, quantos zeros eu vou cortar no dividendo? 2. Então, eu venho e corto 1, 2, 1, 2. Perfeito. Que número multiplicado por 1 que dá 1000? Aí, vocês vão colocar o número 1000. Então, 1000 menos 1000 é igual a 0. Vamos aqui no 1000 agora. Lembrando, divisor eu tenho quantos zeros? 3. No dividendo aqui, nesse caso, eu tenho quantos zeros? 3. Então, quantos zeros eu vou cortar de cada lado? 3. Então, 1, 2, 3. E do divisor, 1, 2, 3. Exatamente isso, ok? Tudo bem? Então, ó, que número multiplicado por 1 que dá 1? 1. 1 vezes 0, 1. Então, 1 menos 1 é igual a 0. Vamos mais para baixo, meninos. Vamos nesse último aqui, ó. Tenho 800 mil dividido por 1000. Quantos zeros eu tenho no divisor? 3. Quantos zeros eu tenho no dividendo? 5. Então, quantos zeros eu vou cortar? A mesma quantidade que tiver nos dois. Então, eu tenho 3 aqui no divisor, então eu só vou cortar 3 no dividendo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Divisor, 1, 2, 3. E aí, meninos? Eu tenho 800 dividido por 1. Que número multiplicado por 1 que dá 800? 800. 800 menos 800 é igual a 0. Pessoal, ó, como nas outras correções, eu já coloquei as respostas já resolvidas, né? Lógico, as contas, só para facilitar e para não fazer um vídeo muito extenso. Outra coisa, lembrando que eu só cortarei a mesma quantidade de zeros, tanto no dividendo quanto no divisor, quando os números forem terminados em 0. Eu não posso, por exemplo, cortar 0, por exemplo, eu escrevo o número 1008 dividido por 10. Não tem como eu cortar os zeros do meio. O zero, no caso, tem que estar na casa da unidade e tem que ser terminado em 0. Tá legal? E aí eu corto a mesma quantidade de zeros que tiver no divisor e no dividendo. Não posso sair cortando todos os zeros, por exemplo, como nesse daqui, ó. Aqui eu tenho 90 mil dividido por 100. Eu só cortei 2 zeros, eu não cortei os 4 zeros. Tudo bem? A mesma quantidade de zeros que eu corto de um lado é a mesma quantidade de zeros que eu corto do outro. E só em números terminados em 0. Tá legal? Então, é isso. Um super beijo e até mais.